Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vocês não me conhecem, que eu fiquei sumido sem fazer vídeo. Meu nome é Carlos Barbieri Neto. Hoje eu vou continuar a 13ª parte desse livro aqui bonito. Para vocês, é melhor se inscreverem, me dar like, dar like, que eu fiquei sumido, que eu fiquei sem fazer vídeo. Vou ter que continuar essa saga desse livro aqui, é a 13ª parte. Ative as notificações. Agora eu vou continuar a 13ª parte desse livro. Onde que eu tava mesmo? Sim, já lembrei. Tá aqui. No entanto, eu estava preocupado com ele. Nas caminhadas, ele respirava com dificuldades. Quando sugeri que 20 minutos talvez fosse muito tempo, mesmo em ritmo lento, ele respondeu que, segundo o médico, 20 minutos era tudo que ele precisava, que sabia que não poderia fazer nada para convencê-lo. Do contrário, depois da caminhada, ele ficava muito cansado, que deveria levar cerca de 1 hora para que a cor de suas bochechas voltasse ao normal. Conversei com o médico que as notícias não eram o que eu esperava. O coração do meu pai, ele me disse que sofrerá um grande dano e, na opinião dele, era um grande milagre que ele estar de pé. Falta de exercício seria ainda pior. Poderia ter sido uma conversa com o médico, ou talvez eu só quisesse melhorar o meu relacionamento com meu pai. O que de fato que é nessas duas visitas nos demos muito melhor do que simplesmente sentava com ele no seu escritório. Por ter sido essa conversa com o médico, ou talvez se quisesse eu melhorar o meu relacionamento com meu pai, durante essas duas visitas, não nos demos muito melhor do que antes. Em vez de impressioná-lo constantemente para conversar, simplesmente eu me sentava com ele no seu escritório, lendo um livro, fazendo palavras cruzadas quando ele examinava moedas. E havia algo pacífico e honesto nessa falta de expectativas, e acho que meu pai lentamente estava aprendendo a lidar com a nova situação entre nós. Às vezes eu pegava a me espreitar como se fossem estranhos, passávamos horas juntos, a maioria em silêncio, e foi assim, de que jeito quieto, despretensioso, que finalmente nos tornamos amigos. E muitas vezes que eu desejei que o meu pai não estivesse jogado fora a nossa fotografia. E quando chegou a hora de voltar para a Alemanha, percebi que sentiria muitas saudades do que nunca. O outono de 2004 passou lentamente, assim como o inverno e a primavera de 2005. A vida se arrastou sem grandes acontecimentos. Ocasionalmente, os boatos do meu eventual o regresso do Iraque interrompiam a monotonia dos dias, mas como estiverá lá, a ideia de voltar pouco me afetava. Se eu ficasse na Alemanha, tudo bem. Se eu voltasse para o Iraque, tudo bem. Também mantinha-me informado sobre o que acontecia no Oriente Médio, que, como todo mundo, mas assim que desligava a televisão ou colocava o jornal de lado, minha mente vagava para outros assuntos. Eu tinha 28 anos e não conseguia evitar que a sensação de que, embora estivesse experimentado mais coisas do que a maioria das pessoas da minha idade, na minha vista ainda estava suspenso
Entrei no exército para amadurecer e ir embora, se fosse possível para argumentar que sim. Às vezes me perguntava que se fato ocorrerá. Eu não tinha casa nem carro, além do meu pai, estava completamente sozinho no mundo, enquanto meus colegas recheavam com suas carteiras com fotografias de filhos e esposas. Na minha havia único instantâneo desbotado de uma mulher que amará e perderá. Ouvirá os soldados falarem de suas esperanças para o futuro, enquanto não tinha qualquer plano. Às vezes me perguntava o que os meus homens pensariam sobre na minha vida, pois em certos momentos que notava que eles me olhavam com curiosidade. Eu nunca contei a eles sobre meu passado ou abri informações pessoais, e ele sabia sobre da Savannah, meu pai ou a minha amizade com Tony. Essas lembranças eram muito minhas e só minhas, pois aprendi que é melhor manter algumas coisas. Estou na página 200. Em março de 2005, meu pai teve um segundo ataque cardíaco que levou a uma pneumonia, que a outra temporada na UTI. Depois que ele foi liberado a tomar um medicamento que perdia de dirigir, mas assistente social do hospital que me ajudou a encontrar alguém para comprar mantimentos de que ele necessitava. Em abril, ele voltou para o hospital, que ele foi informado desistir das suas caminhadas diárias. Em maio, estava tomando uma dúzia de comprimidos diferentes por dia e passava da parte do tempo na cama. Suas cartas tornaram-se praticamente ilegíveis, não só porque ele estava fraco, mas também porque suas mãos começavam a tremer, e depois de implorar ao telefone e conversei uma vizinha, que é uma enfermeira que trabalhava no hospital local, a cuidar dele regularmente, e suspirei aliviado contando os dias da minha licença em junho. Na página 201, a doença do meu pai continuou a se agravar nas semanas seguintes. Pelo telefone percebi um cansaço que parecia aumentar cada vez que falava com ele. Pela segunda vez na vida, perdi uma transferência para casa. Meu comandante foi mais simpático do que antes. Nós chegamos a procurar o que preenchia os documentos para ser enviado para Fort Bragg para o treinamento aéreo, mas quando conversei novamente com o médico, fui informado do que a minha proximidade não ajudaria muito meu pai, e que eu deveria considerar a hipótese de interná-lo em uma clínica. Meu pai precisava de mais cuidados do que poderia receber em casa. Ele assegurou. Ele tentando convencê-lo. Havia algum tempo, meu pai se alimentava de sopa por essa época, mas ele se recusava a voltar de licença por alguma razão. O médico explicou. Meu pai estava determinado ao me receber em sua casa em última vez. Essa constatação foi esmagadora, e o táxi no aeroporto tentei convencê-lo que o médico estava exagerando, mas abri a porta. Fiquei perplexo ao perceber que ele parecia, por ter envelhecido aos 30 anos, durante o ano que ficamos sem nos ver. Sua pele estava acinzentada. Eu fiquei chocado e como quando emagrecerá, com um nó na garganta. Coloquei uma mala por dentro. Vamos lá. O papai disse: de início não tive certeza de que ele me reconhecerá, mas por fim, em um sussurro que esperou, e John, fui até o sofá, sentei-me ao lado. Você está bem? Bem,
tudo que ele disse, e ficamos num longo tempo por assim em silêncio. Página 202, continuar. Levantei-me para me inspecionar na cozinha, mas me assustei que havia latas de sopa vazia, empilhadas em todos os lados, manchas no fogão do prato embolarados, amontoados na pia. O lixo está superlotado. Obviamente a casa não era limpa há dias. Pilhas de correspondência fechada inundava a mesa da cozinha. Meu primeiro impulso foi sair imediatamente para confrontar a vizinha, que prometerá cuidar dele, mas isso teria de esperar. Achei uma lata de sopa de frango ou macarrão que esquentei no fogão imundo. Levei para o meu pai e uma bandeja. Sorri francamente e notei sua ingratidão. Ele comeu tudo, raspando-se um prato. Uma bandeja que riu francamente e notei sua gratidão, que ele comeu tudo e raspando seu prato. Enchi outra tigela, cada vez mais irritado, imaginando que há quanto tempo que ele estava sem comer. Quando ele terminou o segundo prato, ajudei a deitar novamente no sofá, quando ele adormeceu em poucos minutos. A vizinha não estava. Então passei a maior parte da tarde limpando a casa, começando por cozinha, banheiro. Fui trocar os lençóis da cama e descobri que estavam sujos. Fechei os olhos, abafando a vontade de torcer o pescoço da vizinha. Quando a casa ficou razoavelmente limpa e sentei-me na sala de estar observando meu pai dormir, ele não parecia tão debaixo do cobertor. Enquanto comecei a acariciar seus cabelos, alguns fios que saíram da minha mão, eu comecei a chorar. E com certeza meu pai estava morrendo. Foi pela primeira vez que eu chorei naquele ano. A única vez na minha vida eu chorei que meu pai, foi muito tempo que as lágrimas não cessariam. Sabia que ele é um homem muito bom, que é um homem amável. E apesar da vida difícil que levara, havia dado o melhor para me criar. Nunca levantou a mão com raiva. E comecei a me atormentar, pensando que todos os anos que havia desperdiçando e ocupando. E lembrei-me que minhas duas últimas visitas, pensei que nunca mais viveríamos momentos como aqueles. Mais tarde carreguei para meu pai até a cama. Ele estava leve, muito leve, e ajeitei os cobertores para sobre ele. Eu fiz minha cama no chão ao lado, ouvindo dificuldade para respirar, seus chiados, e acordou com tosse no meio da noite. Ele não conseguia parar de tossir. Enquanto estava pronto para levar ao hospital, a tosse finalmente cedeu. Ele ficou aterrorizado quando percebeu aonde ele pretendia levá-lo. Ficar aqui, conversou com a voz fraca: eu não quero ir. Eu estava dividindo um final de decidir que não levá-lo para o homem de rotina. Percebi que o hospital não era um lugar estranho, que era também uma zona perigosa que demandava mais energia do que ele dispunha. Foi então que percebi que ele novamente havia sujado os lençóis. Quando a vizinha apareceu no dia seguinte, suas primeiras palavras que foram um pedido de desculpas, que ela explicou que não limpava a cozinha, que havia vários dias, porque um de suas filhas ficavam doentes. Um dos trocou os lençóis diariamente e certificou que havia latas de sopa frente a frente, com ela na varanda. Notei a exaustão de seu rosto e todas as suas palavras de reprovação. Estava com a minha garganta desaparecendo.
e disse que estava muito grato por tudo que ela fez, mais do que podia expressar. Fiquei feliz por me ajudar, disse ela. Ele foi também simpático todos os anos, que nunca reclamou do barulho dos meus filhos. Quando eles eram adolescentes, ele sempre comprou qualquer coisa que eles tivessem vendido para arrecadar dinheiro para as excursões da escola e coisas do tipo, que ele conservou o jardim todas as vezes que pediu para ele olhar a minha casa, que ele sempre concordou que ele é um vizinho excelente. Eu sorri incentivada, que ela prosseguiu. Na página 202, mas preciso dizer que acho que não é sempre que ele me deixa entrar, mas ele disse que não gosta de onde coloco as coisas ou do jeito que eu limpo, e de ter mudado uma pilha de papéis de lugar em cima da mesa dele. Normalmente eu ignoro, mas às vezes, quando ele estava sentindo bem, mas bastante inflexível, mas sobre que ele não me deixa entrar, ele até ameaçou a chamar a polícia. Quando ele tentava passar, eu não. Ela parou de falar e eu terminei a frase para ela. Você não sabe o que é fazer. A culpa estava que está escrita claramente no rosto dela. Tá para 23? 24, vou continuar. Está tudo bem, eu disse, sem você. Eu não sei que ele faria. Ele assinou com alívio antes de desviar o olhar, que estou feliz de que você você esteja em casa, que ela começou hesitante e queria falar com vocês sobre sua situação, que ela escovou um fiapo invisível em sua roupa. Eu conheço um lugar ótimo para que poderiam cuidar dele. Os funcionários são excelentes e as vagas são raras. Mas conheço o diretor, ele sabe o que é um médico do que seu pai. Sei como ele é difícil ouvir, mas acho que o melhor para ele eu espero. E quando ela terminou sem terminar a frase, que se preocupava genuinamente com meu pai abrir a boca para responder o que mais não disse nada. Não era uma decisão tão simples como parecia. A casa dele é o único lugar que meu pai conhecia. É o único lugar que ele não se sentia confortável. O único lugar em que sua rotina fazia sentido. Se ir para o hospital que apavorava, ser obrigado a viver em um lugar novo, provavelmente eu mataria. A questão não resumia-se a não aonde ele morreria, não, onde morreria sozinho, onde ele morreria, como morreria sozinho em casa e dormia nos lençóis sujos, provavelmente perceberia de fome, ou entre as pessoas que o limpavam ou alimentariam um lugar que aterrorizava. Como tremor nas voz, eu não conseguia controlar. Perguntei onde fica. Vamos continuar. Passei 2 semanas cuidando do meu pai. Fiz o melhor do que pude, que lia Grey Sheet. Quando ele estava acordado e dormia no chão, ao lado de sua cama, ele sujava todas as noites. E tive que comprar fraldas geriátricas para a sua vergonha. Ele passava a tarde toda dormindo. Quando ele repousava no sofá, e visitei várias clínicas, mas não apenas que a vizinha tinha recomendado, todas as outras em um raio, em 2 horas. No final, a vizinha tinha razão. O lugar que ela mencionaria era limpo. Os funcionários pareciam profissionais, o que o mais importante, o diretor, parecia ter interesse pessoal em cuidar do meu pai, que não sei
por causa da vizinha e do médico que atendia. Um preço que não foi o problema, que a clínica não notariamente cara, mas como o meu pai tinha aposentadoria em previdência social, medicaria e seguro saúde privado, era fácil imaginá-lo assinando uma linha pontilhada indicando pelos vendedores de seguros sem saber ao certo do que estava pagando. Tive certeza de que o único seria emocional. O diretor, um quarentão, de cabelos castanhos, de cujos modos gentis me lembravam Tim, como foi compreensivo e não modo gentis, e não pressionou uma decisão rápida. Entregou-me uma pilha de brochuras e formulários, desejando melhoras para o meu pai. Aquela noite toquei no assunto da mudança. Meu pai, eu iria ir embora dali alguns poucos dias. Eu não tinha escolha, mas não importa o quando eu quisesse evitar. Ele não disse nada enquanto eu falava e expliquei minhas razões, minhas preocupações na esperança de me entender. Ele não fez perguntas, ele mais regalou os olhos em choque, como se acabasse de ouvir sua sentença de morte. Quando eu terminei, precisava desesperadamente em algum momento sozinho. Acariciei a perna dele e eu fui até a cozinha buscar um copo de água. Quando voltei para a sala, meu pai estava debruçado sobre o sofá, abatido e trêmulo, com o rosto entre as mãos. Foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Na manhã seguinte, comecei a embalar as coisas do meu pai, fazer as gavetas, os arquivos, os armários e guarda-roupas na gaveta de meias, achei as meias na gaveta, só camisas no arquivo, está tudo tabulado e ordenado, que não deveria ser surpresa para mim, porém de tudo certo modo surpreendente, e ao contrário da maioria da humanidade, meu pai não tinha nenhum segredo, não tinha nenhum vícios ocultos, de vários interesses ocultos, em uma caixa de coisas particulares que ele mantinha só para pagar em si mesmo. Não encontrei nada que jogasse luz sobre a vida interior, nada que pudesse me acabar, como prendê-lo. Depois que ele partisse, meu pai, sobre então era exatamente o que parecia ser. De repente, que percebi, enquanto eu admirava por isso, quando terminei de recolher as coisas dele, encontrei o meu pai acordado no sofá, após comer regularmente por alguns dias. Ele recuperava um pouco de força, não havia qualquer brilho em seus olhos. Notei uma pá encostada na mesa, ele me estendeu um pedaço de papel. Era uma espécie de mapa rabiscado às pressas, por uma mão trêmula, intitulado Quintal. O que é isso? Seu aponta que é um mapa para a pá. Peguei a pá, segui as indicações no mapa, o carvalho do quintal. Contei os passos, comecei a cavar. Minutos depois, a pá bateu um metal. Encontrei uma caixa embaixo dela e outro do lado. Um total de 17 caixas pesadas. Sentei na varanda, enxuguei o suor de rosto antes de abrir a primeira. Na página 16, sabia que queria encontrar e fechei um pouco dos olhos por causa das moedas de ouro brilhando ao sol forte do verão sulista no fundo da caixa. Encontrei um níquel Buffalo 1926D. Agora, onde tínhamos encontrado juntos, sabendo o que
Era uma única moeda que realmente significará algo para mim. No dia seguinte, o último dia na minha licença, resolvi as pendências da casa, cancelei os serviços e transferi a correspondência. Consegui alguém para parar a grama. Guardei as moedas desenterradas em um cofre no banco. Cuida desses detalhes e tomou a maior parte do dia. Mais tarde dividimos uma tigela de sopa de frango com macarrão e legumes cozidos para jantar. Antes que eu levaria para a clínica, fiz as malas deles e decorei o quarto de que as coisas que ele gostava. E coloquei 2 anos de edições de Grey Sheet no chão debaixo da escravininha, mas não o suficiente depois de dentro do baculates, desejando o tempo todo para conhecer meu pai, o que o bastante para saber o que realmente importar para ele, ou mais que ele tranquilize. Meu pai permaneceu paralisado de medo e seus olhos dilaceraram. Mais de uma vez foi golpeado pela constatação de que eu estava matando, sentado ao lado dele na cama, consciente das poucas horas restantes antes de partir para o aeroporto. Vai ficar tudo bem, disse. Eles vão cuidar de você. A mão dele continuava tremendo. Que tudo você é, ele disse, como ele a voz praticamente inaudível. 16, 17. Sente as lágrimas começando a se formar. Quero dizer que uma coisa para você, ok? Respirei fundo, concentrando os meus pensamentos. Só quero que você... Acho que você é o melhor que o pai do mundo. Você teve o melhor ótimo para aturar alguém como eu. Meu pai não respondeu no silêncio, sentiu tudo o que eu sempre quis dizer a ele, aflorar a superfície para as palavras que se formaram durante uma vida. É verdade, meu pai, desculpe de todas as coisas horríveis que fiz para você passar. Desculpe por ter não ter estado presente o suficiente. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. Você é o único nunca que teve raiva de mim, nunca o julgou. Eu, de seu modo, me ensinou várias vidas sobre a vida de qualquer filho que poderia querer. Sinto muito de não poder estar presente agora, que me odeio que faz fazer isso com você, mas eu estou com medo, pai. Eu não sei mais o que fazer. Minha voz soou rouca e irregular a meus próprios ouvidos, que não queria outra coisa além de um abraço. Ok? Eu disse finalmente, sorri para a sua resposta, não pude evitar. Eu te amo, papai. A isso ele sabia exatamente o que ele responder, sempre fizerá parte da rotina. Também te amo, você, John. Abracei-o em seguida, me levantei para dar a ele a edição e mais recente de Grey Sheet. Quando cheguei na porta, parecia uma vez que eu olhei para ele. Pela primeira vez desde que ele chegou, mas ele tinha quase desaparecido. Ele segurava o papel bem perto do rosto e notei que a página tremia ligeiramente, os seus lábios se moviam quando ele concentrava nas palavras, e detive-me a me observá-lo na esperança de memorizar aquele rosto para sempre. Foi pela última vez que vivo. Na página 17. 7. Vamos continuar. Meu pai morreu há 7 anos depois que recebi uma licença de emergência para assistir a funeral.
o voo está de volta para os Estados Unidos, que foi a borrão. Eu passei o tempo todo olhando para a janela cinza disforme do oceano de milhares de metros abaixo, desejando ter um estado com ele, com seus momentos finais. Eu não tinha feito a barba, tomado banho, eu mesmo trocado de roupa, o que receberá a notícia de como se cuidará da vida com Indiana, significasse aceitar totalmente a ideia de que ele havia partido. No terminal e no táxi até minha vida, percebi que estava ficando com raiva das cenas cotidianas da minha volta, vi as pessoas dirigindo, caminhando inteiramente saindo das lojas, agindo normalmente para mim, não nada, nenhum, um pouco anormal. Só quando eu voltei para casa, lembrei que cancelar os serviços há quase 2 meses antes, sem energia, parecia estranhamente isolada na rua, como se não pertencesse àquele lugar como meu pai. Percebi por algum motivo de pensamento, tornou chegar em porta, perto da porta. Escravado no batente na porta, eu encontrei o cartão de um advogado chamado William Benjamin, no acesso que ele alegrava que meu pai, como o telefone tinha desligado, liguei para a casa do vizinho, fiquei surpreso quando ele apareceu. Na manhã seguinte, a pasta na mão, levei para dentro de casa escura, que ele se sentou no sofá. Seu terno deveria custar do que eu ganhava 2 meses. Depois de se apresentar, ao dar os exames pela minha perda, ele se inclinou para a frente. Estou aqui, gostava do seu pai. Ele disse, ele foi dos primeiros clientes, portanto, não honorários envolvidos, aliás, que ele me procurou para fazer um testamento logo depois que você nasceu, em todos os anos do mesmo dia. Recebo uma carta registrada enviada para ele investando todas as moedas que ele comprou, que eu expliquei sobre os impostos, sobre a propriedade, portanto, ele vem doando moedas para a sua infância. De qualquer modo, 6 semanas atrás, ele me escreveu contando que você finalmente tomou posse das moedas, que se certificar de que tudo que mais estivesse em ordem. Portanto, atualizou um testamento pela última vez, que estivesse na mesma ordem. Portanto, ele atualizou o testamento pela última vez, quando ele disse que estava me vendo. Percebi a sua saúde não ia nada bem. Eu liguei para ele, ele falou muito, e não falou muito, que ele permissão para ligar para o diretor. O diretor prometeu que me informaria que seu pai falecesse, para eu procurasse. Então, estou aqui. Ele começou a vasculhar sua pasta, que você estava lidando com o funeral, que é mau momento, que seu pai está lidando com o funeral, um mau momento, que seu pai disse que talvez você não ficasse muito tempo aqui, e que eu disse que talvez que não ficasse muito tempo aqui, que eu cuidasse dos negócios dele, que eu fui foram nas palavras dele, por um sinal que é minhas, não as minhas, meu bem aqui, os negócios dele, bem aqui estava, me entregou um envelope cheio repleto de papéis, envelope cheio de papéis, testamento, a listagem de todas as moedas da coleção, que incluindo a qualidade da data da compra, que todo o arranjo para funeral que já foi pago antecipadamente, prometi a ele cuidar das propriedades durante o inventário, para isso não será um problema, já que não foi poucas posses
que já foi o único filho, que você quisesse, que possa encontrar alguém para levar embora tudo que você quiser, e também cuidar da venda da casa. Seu pai disse que você não teria para isso, tempo para isso, ele fechou. Um tempo na pasta. Como disse, eu gostava do seu pai. Geralmente, quem me convencer, as pessoas importância de tipo, de material, que não seu pai, mas não seu pai, mas ele é um homem metódico. Sim, concordei com o advogado que tinha tudo sido resolvido. Meu pai tinha escolhido um tipo de enterro, mas ele que queria as roupas que vestissem, escolheu o próprio caixão. Conhecendo, acho que deverias ter esperado algum assim, como isso reforçou a crença que compreendia realmente seu funeral em um dia quente chuvoso de agosto. Resumiu poucas pessoas, dois antigos colegas de trabalho, que o diretor da clínica, um advogado, e a Virginia, que ajudou a cuidar dele, eram os únicos ao meu lado da cerimônia de enterro. Partiu meu coração, partiu 1 milhão de pedacinhos, que no mundo todo, apenas que as pessoas tivessem de um valor e valor do meu pai. Quando terminou a oração, o pai sussurrou em que eu queria dizer alguma coisa. Nesse momento, minha garganta estava apertada demais e foi um enorme esforço simplesmente balançar, a cabeça inclinar, declinando. De volta a casa, sentei-me timidamente na beirada da cama que meu pai. A chuva tinha parado, a luz meio cinzento, o sol atravessava a janela, a casa cheirava a mofo, meio embolorada, mas ainda sinto o cheiro que meu pai sem travesseiro, que ao meu lado tinha uma carta com envelope que o advogado trouxerá. Espalhei seu conteúdo na cama, no topo estava um testamento e alguns dos documentos. Por baixo, no entanto, eu encontrei a fotografia emoldada que meu pai tinha tirado de sua mesa por tantos atrás. A única fotografia de uns dois. Aproximei-o do meu rosto, admirei até as lágrimas encheram os meus olhos. Aquela tarde, Lucy, minha ex, de muito tempo, apareceu quando vi a primeira vez na minha porta, que eu que não sabia o que quer dizer, a menina bronzeada dos anos rebeldes, que desaparecerá, uma mulher vestida em um terninho escuro muito caro, uma blusa de seda. Agora vou continuar. Agora vou continuar. Sinto muito, John. Ela sussurrou ouvindo até de mim. Nós usáramos com força. Era uma sensação de seu corpo que meu era, de um copo de água gelada de um dia quente de verão. Ela vinha de um leve traço de perfume, cuja marca que não conseguia identificar, mas me fazia me pensar em Paris, que embora nunca tenha estado lá. Acabei de ler o obituário, ela disse depois de se afastar. Desculpa de ter lido ao enterro. Tudo bem, indiquei o sofá que você quer entrar. Entrar ao meu lado. Estou sentando ao meu lado. E quando percebi que ela não usava aliança, recentemente ela moveu a mão, não deu certo, que ela disse que eu me divorciei no ano passado. Sinto muito, eu também. Ela está pegando a minha mão, que você estava bem. Menti, estou bem. Bom, tudo bem. Essa parte aqui eu vou ter que continuar.
a parte aqui conversamos. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar um like, ative o sininho e até a próxima.